Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Quinto Conep, o Congresso Online de Engenharia de Produção. Eu sou o engenheiro André Lucena e é um prazer estar aqui com vocês debatendo o tema sobre a aplicação do Excel, do software Excel, à engenharia de produção. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência, a minha formação acadêmica e a minha experiência profissional. Começando aqui pela formação acadêmica, todo ser humano tem o seu pontapé inicial. E o meu pontapé inicial foi na Escola Senai, fazendo o curso de aprendizagem industrial, os cursos de ajustador mecânico e fresador mecânico. Isso lá no início dos anos 90. Depois disso, eu fiz o curso técnico em desenho de projeto. A minha graduação é em engenharia mecânica com ênfase em controle e automação. Hoje nós conhecemos como engenharia mecatrônica. Fiz algumas especializações voltados à área de engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, gestão pública e gestão de pessoas, ou a especialização de psicologia organizacional. Se tudo correr bem, se eu for aprovado no processo seletivo, já no mês seguinte eu inicio a especialização em psicologia organizacional. Possuo MBA em gestão empresarial e sou mestre em engenharia mecânica. Esse meu mestrado, eu atuei na área de concentração de produção mecânica e a minha linha de pesquisa foi a melhoria de um processo siderúrgico aplicando as ferramentas da metodologia Lean Manufacturing. Eu estudei em tecnologia e em gestão da produção industrial, mas foi um curso de graduação não concluído, e também o MBA em engenharia e inovação, que também foi um curso não concluído, iniciados e não concluídos. Desde 96, então já são aí 24 anos trabalhando bastante nos segmentos metalúrgico, siderúrgico, principalmente o segmento siderúrgico, abrasivo, automotivo e, atualmente, na área acadêmica e na área de consultoria. Então, como todo ser humano que sai da Escola Senai, ou quase todo ser humano que sai da Escola Senai, eu iniciei a minha vida profissional na área operacional até eu conquistar cargo de média gerência na empresa. Atuei no processo de produção, qualidade e segurança do trabalho, desenvolvimento de produto, logística e planejamento de operações e serviços, principalmente logística e planejamento de operações e serviços. Sou consultor empresarial na área de produtividade, muito forte na área da produtividade, inovação, logística empresarial e segurança do trabalho. Eu sou perito judicial e assistente técnico também nas áreas no que diz respeito à engenharia mecânica e engenharia de segurança do trabalho. Sou palestrante em congressos online, sou escritor, sou coach integral sistêmico e sou terapeuta holístico, em especial a massoterapia, os florais e a fitoterapia. Na área acadêmica, sou coordenador e tutor de curso EAD, atuo como coordenador e tutor no curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, sou professor do ensino superior em Engenharia, Tecnologia, Gestão e Negócios, professor orientador de TCCs, em especial aos alunos concluintes do curso de Administração de Empresas e Engenharia de Produção, e sou professor orientador de projetos interdisciplinares, os projetos integradores, nas áreas de logística empresarial, produtividade, qualidade, processos industriais, PCP e gerenciamento. Além disso, sou conteudista técnico para os cursos livres, cursos técnicos e superiores de graduação e pós-graduação. Então essas são algumas das empresas que eu atuei e estou atuando. A Differ é uma das primeiras empresas no segmento de ferramentas diamantadas aqui no Brasil, o Grupo Gerdau, a Vistion, que é uma empresa automotiva, o Grupo ArcelorMittal, principalmente nesses 24 anos de experiência, 13 deles foram dentro do Grupo ArcelorMittal.
Então, lá eu ocupei inúmeros cargos, né, até a média gerência. O Ateliê Malelefi, o Centro Universitário ENIAC, é um centro universitário, é uma instituição privada aqui na cidade de Guarulhos, do estado de São Paulo, referência na região. A Faculdade Santa Marcelina, a qual exerço a função de coordenação EAD e também elaboração de conteúdo. A Rolif é uma empresa de venda e manutenção de máquinas e equipamentos já atuante, muito forte no mercado já há uma década. E a Faculdade das Américas, a instituição a qual eu desenvolvo conteúdo técnico. Os congressos online, a qual tive a oportunidade de participar, é o Congresso de Produtividade Extreme, o Congresso Nacional de Tecnologia Aplicada à Logística, o Congrengel, Congresso de Engenharia e Liderança, e o CONEP. Nas 4 últimas edições, eu tive a oportunidade de palestrar. Dentre essas edições, eu ministrei o curso o mini curso em Excel para engenheiros. Eu deixo aqui disponíveis os meus contatos, né, meus e-mails, o meu telefone, fique à vontade em entrar em contato, o meu LinkedIn, para que a gente estreite relacionamentos, o meu YouTube, então é um canal sobre gestão estratégica, o meu perfil nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, o link da plataforma Lattes e o link da minha página pessoal, né, inclusive com o QR Code. Se você tiver o aplicativo aí no seu celular, você pode tirar uma fotografia aqui que leva direto para a minha página pessoal. Vai ser um prazer conectar com vocês. As grandes áreas da engenharia da produção: processos, logística, pesquisa operacional, qualidade, produto, organizacional, econômica, área econômica, a organização do trabalho, sustentabilidade e educação. Então são áreas que tranquilamente você pode e deve aplicar a ferramenta Excel. Eu compartilho com você, eu aproveito a oportunidade de compartilhar com você projetos que foram desenvolvidos, projetos reais, que foram desenvolvidos, a qual eu encabecei os projetos nas empresas que eu atuei, e a utilização da ferramenta Excel ela foi primordial. Então, alguns deles: padronização de embalagens plásticas, otimização no planejamento de transporte, implantação de dispositivo de segurança, implantação da coleta Milk Run em fornecedores, né? A turma do Supply Chain conhece bem a técnica Milk Run, análise de riscos e perigos no tráfego de veículos, adequação ergonômica em equipamento de produção, melhoria da produtividade em processo siderúrgico, né? Esse aqui, em especial, foi o projeto que trouxe uma economia de 8 milhões de reais, ou quase 8 milhões de reais, em um processo siderúrgico. Aumento na produtividade da mão de obra outbound, redução no custo com transporte inbound e outbound, redução no custo de inventário de matéria-prima e componentes, e por fim, melhoria de layout no processo de produção e processo logístico. Eu imagino que nesse momento deve estar passando aí pela sua cabeça: puxa, onde eu trabalhei, onde eu trabalho, eu tenho problemas semelhantes. Então, junto com as minhas equipes, nós atuamos fortemente nesses projetos, né? Projetos excelentes, trouxeram excelentes resultados para as empresas, me projetou profissionalmente algum desses projetos, e a ferramenta Excel ela foi primordial para que o problema fosse identificado, para que fosse feita a análise desses problemas e para que fosse feito sugestões de melhorias. Portanto, eu convido você a decolar nessa imensa viagem, para que a gente debata aí um pouquinho sobre os principais conceitos. O Excel, não é em 1h30, em 2 horas que a gente vai aprender tudo, a gente precisa de muito mais tempo. Também eu não sou especialista em dashboard, não sou especialista em Power BI, mas o Excel ele é o pontapé inicial para que problemas reais possam ser resolvidos. Então vem comigo, vamos lá.
Bom, muito bem, pessoal. A gente vai dar início, então, ao nosso mini curso, vamos dizer assim, em Excel aplicado. É importante passar alguns pontos relevantes, né? Como, por exemplo, a planilha Excel é uma planilha eletrônica, você pode acessar digitando aqui o próprio aplicativo. Ele mostra para você o que você tem disponível no seu computador, ok? Muito bem. O Excel ele também possui algumas coisas relevantes, como por exemplo, essas letras elas são representadas por colunas e os números representam as linhas, ok? Então, por exemplo, a quantidade de colunas disponível em uma planilha Excel, vejam que ela vai mudando ali os números. Então, quando você encaminha para a última coluna, a XFD, isso totaliza 16.384 colunas. A mesma coisa para a quantidade de linhas. Então, quando você vai para a última linha, olha só, 1.048.576 linhas. Esses são os limites. A coluna também, tanto a coluna quanto a linha, ela possui uma largura máxima. Então, se você considerar aqui, por exemplo, uma quantidade de largura da coluna, você pode digitar, por exemplo, 900, ele não vai aceitar, ele vai dizer que a largura da coluna ela vai até 255 caracteres. Da mesma forma, para a quantidade de linhas, ela possui um limite em 409 pontos. Então, quando você clica aqui a altura da linha, e aí você quer digitar, por exemplo, 500, ele não vai aceitar. Ele vai dizer que o limite são 409 pontos. Então, existem essas limitações, evidente, com essa grande quantidade de linhas disponíveis, com essa grande quantidade de colunas disponíveis, muito provavelmente você não vai utilizar todas. Tudo bem? Então, o Excel ele tem esse layout. Então, cada quadradinho desse aqui, ele é conhecido como célula. Por exemplo, se eu tenho um número aqui, o número 6, perceba que ele está na coluna B e na linha 2. Essa célula ela é conhecida como B2. Assim como qualquer nome, qualquer valor nessa linha aqui, ou melhor, nessa célula, perceba, coluna F e linha 4. Isso significa que essa célula ela é conhecida como F4. Ok? Então vamos lá, alguns pontos importantes. Aqui embaixo também ela possui um nome, uma planilha. Então, em um único arquivo do Excel, você pode também criar várias planilhas, dependendo do seu tipo de controle. Pois bem, abrindo o Excel, a gente vai passar alguns pontos importantes. Eu gostaria de começar comentando sobre metodologia. O que é a metodologia? A aplicação do Excel em um processo, ela parte do pressuposto que ele será usado na gestão de processo qualquer que seja. Então, o gestor, o profissional, ele precisa seguir uma metodologia de análise, de identificação, análise e solução de problemas. Então, nós conhecemos algumas. Por exemplo, PDCA é uma metodologia, MASP é outra metodologia e DMAIC é outra metodologia. Evidente que existem outras, mas eu gostaria de destacar aqui com vocês a metodologia PDCA. PDCA ela possui 4 fases, 4 fases, ao planejamento, a execução, a checagem e as ações.
O MASP, por sua vez, ele é um detalhamento da metodologia PDCA. Ele possui 8 fases, né? Essas 8 fases, elas são distribuídas em identificação do problema, observação do problema, análise e elaboração do plano. O que isso significa? Significa que as 4 primeiras fases da metodologia MASP é equivalente à primeira fase da metodologia PDCA, né? Além disso, existe a execução do plano, a verificação da conformidade, a padronização e a conclusão. Por isso que chama metodologia MASP ou 8D. Né? E a DMAI, que também é bastante conhecida, ela compõe 5 fases. Né? A fase da definição do problema, da medição ou da mensuração do problema, a análise e implementação de soluções, e fechando com o controle. Na minha concepção, e pelo que eu tenho vivido muito tempo no segmento corporativo, né, em resumo, isso particularmente chega no mesmo caminho. Então eu gostaria de destacar com vocês aqui a metodologia PDCA, já começando aqui pela construção de uma figura, um Smart Art. Então, se a gente está falando de ciclo PDCA, a gente sabe que o PDCA ele possui 4 fases. Então, P, PD, C, A. Muito bem. Então, esse é o ciclo PDCA. Plan, Do, Check e Action. Por que eu começo falando do ciclo PDCA? Porque toda a identificação de problema, análise e sugestões de melhoria parte de uma metodologia. Tudo bem? Então, P, por sua vez, ela compõe a fase, né, do planejamento, né, identificando o problema, observando o problema, analisando o problema, elaborando o plano de ação. O Do, a fase Do, é a fase da execução, né, daquilo que foi planejado. O C, o Check, é verificar aquilo que foi feito. E o Action, né, é a ação. Se a meta ela foi alcançada, padroniza e busca a melhoria contínua. Se o objetivo não foi alcançado, refaz o plano. Ok? Então vamos seguir. Eu gostaria de começar falando sobre o PDCA, porque a gente vai seguir uma linha de raciocínio, né, aplicando as ferramentas da qualidade, algumas, né, e colocando situações, problemas aqui vividas no dia a dia. Muito bem. Eu, particularmente, eu sempre retiro eu deixo oculto essas linhas de grade, então o caminho vem aqui em exibir e eu desclico aqui linhas de grade. Aí ele fica assim. Então, o Excel ele é muito dinâmico, porque você prepara a sua planilha, né, do jeito que você prefere, né, aos seus gostos. E eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com a planilha em branco. Bom, então o ciclo PDCA é apenas uma referência, vamos deixar ele no cantinho aqui. Bom, então a gente começa falando sobre algumas situações, problemas, ok? Vamos lá? Então eu vou apagar aqui, vou apagar o PDCA que eu fiz. Então eu saliento que independente da área, independente do processo que será aplicado ao Excel, é importante que seja feita a gestão, né, aplicando uma metodologia. Muito bem, então vamos lá. A gente apaga aqui. Aliás, o Smart Art, você tem a oportunidade de colocar a informação que você quiser. Então você vem aqui em inserir ilustrações e Smart Art. Dependendo da versão do Excel que você estiver usando, ele aparece direto aqui, ó, nesse menu. Então, Smart Art, você tem as opções, né, de lista
de processo, alguma informação de processo, por exemplo, esse aqui, ó, setas de processo, você mostra informações que ilustram um processo, um fluxo de trabalho, né, dentre outros. Né. Você vai construir um organograma, você pode fazer por aqui, por exemplo, pirâmide, alguma informação relevante, relações proporcionais e hierárquicas, e suas interconexões, entre outros. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre fluxograma. O fluxograma, ele é uma das ferramentas da qualidade, inclusive. Então, é o ponto, na minha visão, na minha concepção, é o ponto de partida para que você identifique o problema na área, analise os problemas e proponha soluções. Então, a gestão de processo, a base da gestão de processos deve ser o fluxograma. Vamos lá? Falando um pouquinho de fluxograma, e antes disso, eu lembro que a ideia desse evento é apresentar exemplos aplicados na vida real. Tá? Mas a gente começa falando sobre o fluxograma. O fluxograma é uma das ferramentas da qualidade e o fluxograma, ele é, na minha visão, toda gestão por processo, a base inicial é a construção do fluxograma. Por quê? Porque o fluxograma, dentre outras particularidades, é a representação gráfica que você constrói e pela gestão visual você consegue padronizar o seu processo, identificar as oportunidades de melhoria, dentre outras funcionalidades. Então, o Excel ele permite que você construa um fluxograma. Partindo do princípio que todo processo deve ter o seu fluxograma, então aqui em cima no menu superior, então, inserir, você vem em ilustrações e formas. Então percebam, inúmeras formas, ok? Então você tem a opção aqui, ó, fluxograma. Então você tem a opção do fluxograma com algumas simbologias. Lembrando que o fluxograma ele é a representação gráfica de atividades através de símbolos. Ok? Então a gente começa desenhando um fluxograma qualquer. Okay? Começando aí pela elipse, bastante conhecida, que é o início e o fim do processo. Então aqui a gente escreve início. Então entende-se que é o início do processo, tudo bem? Essa é a ideia. E aí, a sequência depende do seu processo, depende das atividades. Então a gente coloca aqui o retângulo que representa a atividade de processo e também todo símbolo ele é conectado por uma seta, conhecida como conector. E assim você vai construindo o seu fluxograma. Repito, uma análise mais aprofundada só é possível quando você tem um fluxograma desenhado e construído. Uma outra simbologia também bastante utilizada no fluxograma é o losango, onde ele dá a tomada de decisão. Bastante utilizado também. Muito bem. Então, o losango você tem duas condições, o sim ou não. Então, se for sim, ele vai para um direcionamento. Se for não, ele vai para outro direcionamento. Então, a ideia nesse momento não é ensinar como constrói um fluxograma, mas a ideia é apresentar para você que o Excel permite que você construa um fluxograma. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Imaginando que o fluxograma já está pronto, você tem a condição de identificar onde você tem uma atividade que merece uma atenção especial.
Muito bem. Então, a gente vai dar sequência. Também é possível que seja, melhor dizendo, construído um próprio diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Chikawa, também conhecido como espinha de peixe. Embora você consiga consultar em alguns blogs, em alguns sites, o download gratuito de um diagrama de Chikawa em branco. Né? Mas você também pode construir o seu próprio diagrama de Chikawa dentro da planilha Excel. Bastante simples. Né? Você entra novamente em ilustrações. Aliás, eu vou apagar essa parte aqui. A gente apaga. Então você entra em ilustrações e você vai construindo o seu diagrama de Chikawa. Então você coloca, né, os seus desdobramentos. Então nós temos como padrão, né, os seis M's, vamos dizer assim. E aí você pode, né, construir da forma que você julgar necessário. Né? Muito bem. Da forma que você achar necessário. Se você respeitar o critério dos 6 M's, né, método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina, você insere as 6 perninhas aqui, vamos dizer assim. Ok? Embora alguns defendam que existe uma regra de respeitar os 6 pilares, mas isso não é uma verdade. Você também coloca a caixinha lá na frente do efeito. Né? Então você monta a espinha de peixe do jeito que você quiser. Levando em consideração aí os 6 M's, né? O método, a mão de obra, o material, a medida, o meio ambiente e a máquina. Ok? Então isso também é possível. Muito bem. É isso aí. Então é possível também que você faça isso. Ok? Então a gente vai para uma próxima planilha. Agora a gente pode focar situações, problemas. Né? Por exemplo, na logística, na gestão logística. Uma área de grande representatividade para o engenheiro de produção. Ok? Ele pode e deve fazer o controle da gestão de estoques. Então, um dos exemplos é a gestão de estoques. Vamos para a seguinte situação problema. Um material X PTO, qualquer material, ok? Uma situação qualquer. É interessante que se faça o controle diário de recebimento, estoque inicial, consumo e estoque final. Então, como que isso pode ser construído no software ou na planilha Excel? Por exemplo, então pode ser construído dessa maneira. Então, julho de 2020, por exemplo. Ok? E aí, os dias. Né? Por exemplo,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o dia 13, por exemplo. Até o dia 15, 2 semanas. Muito bem. Então, o controle do material XPTO. Tá? Então, estoque inicial. Estoque inicial. Importante colocar aqui a unidade de medida. Okay? Estoque inicial peças. Muito bem. Estou exemplificando peças, mas pode ser qualquer outro tipo de unidade de medida. Você pode ajustar aqui a coluna, então, por exemplo, você pode deixar ela mais mesclada. Então, você vem nessa tecla aqui, ó. Ele dá uma centralizada. Aí. Muito bem. Então, toda gestão de estoque, ou melhor, todo controle de estoque inicial e final, seja diário, seja semanal, né, na prática é utilizado mais uma periodicidade diária. Né? No que diz respeito a tamanho de letra, formatação, cor, isso daí fica pela criatividade do responsável. Então, estoque inicial, aí recebimento, recebimento diário, consumo, aqui também em peças, aliás, todas as referências em peças, ok? Então, recebimento em peças. E, por fim, o estoque final, em peças também. Muito bem. Então, veja, um artifício que pode ser utilizado aqui. Percebam que eu configurei essa célula, a célula E4, né, para ajustar tudo que está escrito dentro aqui da célula. Eu não preciso fazer a mesma coisa, célula por célula, e vir aqui. Eu posso usar o artifício do pincel. Então, eu seleciono a célula padrão, venho aqui no pincel e seleciono as cópias de como que tem que ficar. E aí, elas ficam iguais. Muito bem. Então, tamanho de letra, formatação, isso fica pela criatividade de cada um. Muito bem. Então, vamos simular aqui uma situação problema, né, de recebimento, estoque, consumo e estoque final. Então, por exemplo, no dia 1º, o estoque inicial eram de 4.500 peças, por exemplo. Né? Houve um recebimento de 1.500 peças e um consumo no final do dia de 300 peças. Pois bem, vejam a situação problema. É muito comum esse tipo de controle dentro da engenharia de produção, em especial gestão de estoques. Isso é muito comum. Então, qual foi o estoque final do material XPTO no dia 1º de julho? Aqui nós aplicamos uma fórmula. De uma forma bastante simples, a gente sabe que estoque inicial mais recebimento menos consumo dá o estoque final. A gente precisa representar isso em fórmula. Então vejam, toda fórmula no Excel ela começa com o sinal de igual. Então, igual estoque inicial mais recebimento menos o consumo.
Tudo bem? Então a gente coloca, embora subtração e adição não tenha interferência, mas a gente coloca o parênteses para poder respeitar a regra de sinal. Não tem efeito para subtração e adição, mas tem efeito para divisão e multiplicação. Contudo, a resposta final é essa. Pois bem, então a gente sabe, estoque inicial 4.500 mais recebimento de 1.500 totaliza 6.000 peças, menos o consumo de 300 peças, tem um resultado, um estoque final no dia 1º de julho de 5.700 peças. Ok? Então, com peças, dependendo do seu controle, fica mais fácil. Mas e aquele controle de estoque, por exemplo, em um departamento de pintura automotiva, a qual você tem as proporcionalidades de elementos, né, elementos químicos, de tinturas, a unidade de medida que trabalha com litros e muitas vezes decilitros, mililitros. Então, o estoque inicial, recebimento e consumo, quando ela totaliza ali o estoque final, é uma situação bastante precisa. Então, dando continuidade aqui, também partindo do princípio que o estoque final de um período é o estoque inicial do período seguinte, a gente também não precisa copiar o estoque final lá do dia 1º. A gente pode colocar uma fórmula. E eu disse a vocês que toda fórmula começa com sinal de igual. Então, igual a esse valor. Enter. Então, veja, ele assume. Imaginando que aqui fosse 1.400, veja que ele altera automaticamente. Então, a planilha Excel, quanto mais fórmulas, melhor. A gente pode fazer o uso do pincel, colocando aqui para todas as células desse relatório. É possível também, como eu disse que o estoque inicial de um período é igual ao estoque final do período anterior, uma vez que isso está na fórmula, ele acaba assumindo, fazendo esse movimento aqui de arraste da célula, ele acaba assumindo, copiando a fórmula anterior. E aí a gente pode dar sequência aqui, ó, no dia 2. Vamos supor que teve um recebimento de 700 peças. Okay? Um consumo de 50 peças. Vejam, qual que é o estoque final? Eu não preciso novamente colocar a fórmula, vir aqui igual, esse mais esse menos esse. Eu não preciso fazer isso. Eu arrasto a fórmula da célula anterior. Ele assume. E aí eu posso fazer isso, arrastando até o final do meu relatório. Perceba? Olha só. Olha ele assumindo aqui o estoque inicial. Por quê? Porque todos estão com o mesmo valor. Tudo bem? Então, dando sequência, vamos supor que no dia 3 não teve nenhum recebimento, mas teve um consumo de 250 peças. Perceba que no final do dia 3, o estoque final foi 6.100 peças. Isso significa que o estoque inicial do período seguinte, ou seja, do dia 4, são de 6.100 peças. E esse controle, o responsável, seja o engenheiro de produção, seja o gestor de produção, seja o profissional de logística atuando junto com o engenheiro de produção, realiza esse tipo de controle material por material. Assim como por famílias de material. Porque o estoque final ele é uma referência para o comprador
se de fato ele precisa comprar esse tipo de componente, né? Se ele de fato precisa comprar um volume mínimo, adquirir um volume máximo. Então esse tipo de planilha serve para isso. Mas a gente dá sequência aqui, ó. Então vamos supor que ele teve um recebimento de 200, nenhum consumo no dia 4, né? E aí a gente vai preenchendo aqui a planilha. Percebam que ele vai alterando o valor automaticamente. Então a planilha, quanto mais fórmula, melhor. Então perceba, ao final de um período, tudo bem? Então, estoque inicial 4.500 peças, estoque final em um determinado período, estipulado pelo profissional, de 6.500. Um outro detalhe, né? Toda planilha, todo relatório como esse, deveria estar acompanhado de um gráfico, né? Ou melhor, um gráfico deverá estar acompanhado de uma planilha, porque muitas vezes a análise e a tomada de decisão ela é mais assertiva fazendo a sua observação em cima de um gráfico. E é justamente isso que nós faremos agora. Então, dado um determinado relatório, você pode construir um gráfico. Então a gente vai construir agora um gráfico de linha. Gráfico de linha. Eu gostaria que você percebesse que esse evento, né, a construção desses relatórios, perceba que é bastante dinâmico, né? Então não tem nada pronto. A gente vai criando e você vai percebendo aí as oportunidades que você tem com relação à formatação, com cor, né, com o tipo de controle que você queira fazer. Então a gente vai construir um gráfico de linha agora. Muito bem. O gráfico de linha a gente pode tomar como referência o estoque inicial, se for importante para o setor, um gráfico de linha do recebimento, um gráfico de consumo, um gráfico apenas de estoque final, um gráfico com todas as informações. Né? O gestor ele pode definir também, por exemplo, olha só, ele pode definir também, por exemplo, um estoque médio nesse período. Né? Ele pode estar fazendo isso. Então, como que determina o estoque médio nesse caso? Ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Estoque médio. Estoque médio. Né? É igual estoque inicial mais estoque final do dia dividido por 2. Então perceba lá a fórmula, olha a fórmula. Estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Então ele pode estar fazendo isso. Ok? Ele tem um estoque final aí. E ele pode construir um gráfico disso. Se é que ele tem um objetivo, se é que ele tem uma meta de estoque médio. Ele pode, gestor pode definir um objetivo, uma meta de estoque médio. Olha só como a planilha Excel ela é bastante dinâmica, né? E aí vai da necessidade de cada área, de cada processo. Então, meta, estoque médio. Então, por exemplo, ok? Então,
6.000 peças. É uma meta. E todas essas informações elas podem estar inseridas no gráfico. Vamos ver como que fica isso? Então, vamos supor que a gente quer analisar e tomar decisões em um gráfico para estoque final. Muito bem. Então, a gente coloca aqui. A gente pode selecionar, já não tem uma regra se cria o gráfico e depois referencia as células ou seleciona as células e puxa o gráfico. Então, a gente vem aqui, ó, inserir no menu superior e aí você procura o gráfico que você quer. Né? O gráfico de linha, por exemplo. Olha só. Automaticamente, ele já criou ali um gráfico a qual você pode colocar a cor, formatação que você quiser. Você insere o título do gráfico, né? Estoque final. Tudo bem? Portanto, estoque final não, estoque médio não, estoque final. Tá? Eu deixo com relação à formatação, tamanho de letra, cor, isso fica para a sua criatividade. Então tá ali, ó, um gráfico de estoque final, por exemplo. Ah, não, eu quero um gráfico com estoque médio. Tá bom. Um estoque médio, ok. Você tem um gráfico com estoque médio. Então, tudo depende da sua necessidade. Ah, já que é estoque médio, eu quero inserir a meta de estoque médio. Né? Você não precisa criar um outro gráfico. Você pode inserir a mesma informação no mesmo gráfico. Então, você vem, seleciona, né? Inclui uma condição. Então, meta estoque médio. E seleciona os valores. Ele vai criar uma linha lá para você. Ok? E aí, você faz a sua análise. Percebam que tem um gap aqui. Né? Estoque médio está menor que a meta. Tem outro gap aqui. Estoque médio está maior que a meta de estoque médio. E você toma as suas decisões que você queira tomar. Ok? Vamos para mais uma outra situação, problema. Uma outra situação, mais uma situação problema na área de logística, é o tempo de... alguns chamam de tempo de viagem, outros chamam de tempo de ciclo, né, de um determinado veículo. Você deve estar pensando agora, puxa vida, até veículo eu tenho que controlar no meu processo, né? Até o tempo de viagem do veículo eu devo controlar no meu processo? Sim, você deve controlar. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo que eu sempre utilizei nas minhas atividades profissionais de definição de tempo máximo de ciclo ou tempo máximo de viagem. Vamos para a situação problema. A gente coloca mais uma planilha aqui. Vamos apagar. Então, uma situação qualquer, tudo bem? Então a gente tem lá o motorista então, o motorista A, o motorista B e o motorista C. Ok? José, André,
Silva e o Lucena. Então, 3 motoristas. Tudo bem? Então foi feito aí o monitoramento do tempo de viagem de cada um deles. Então, por exemplo, no dia 1º de julho, no dia 2 de julho, no dia 3 de julho e no dia 4 de julho. E no dia 4 de julho. Então, o tempo aqui de viagem, né, tempo de ciclo, tempo de viagem, ele está em horas. É um controle básico, tudo bem? Controle básico. Tá aqui. Então, vamos supor. E todos fizeram o mesmo percurso. O mesmo percurso. Tá? Ponto A até ponto B. O mesmo percurso. Ok? Aí a gente coloca aqui algumas situações, né? Então, 8h30 no primeiro dia, 9h no segundo dia, 9h30 no terceiro dia, 7h30 no quarto dia. Lembrando que aqui está em horas. Muito bem. A mesma coisa para o Silva. Ele gastou aqui 8 horas, 8h30, 9h, 9h. E o terceiro motorista. 9h, 8h, 7h, 9h30. Pois bem, então você tem um controle aqui, né? Você tem um controle de tempo de viagem, né? De três motoristas aqui, ó. Muito bem. Ok, a primeira coisa que tem que ser feita aqui é a média. Média do tempo de viagem. Tá legal? Então você precisa levar em consideração o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é a média do tempo de viagem. Então, média. Vou colocar aqui TC média. O tempo de viagem. Em horas, né? Não esquecendo que estamos utilizando essa unidade de medida. Muito bem. Muito bem. Como que se calcula ou como que se coloca uma fórmula no Excel para cálculo de média? Então, sinal de igual. Lembrem-se que toda fórmula começa com sinal de igual. A média. Seleciona os dados que você quer. Eu preciso colocar parênteses agora? Não, você não precisa, porque ele já vai puxar automaticamente. Então, veja, olha só o resultado que deu. Opa. Vamos lá, deu um erro ali, ó. O valor contido na célula é despejado na fórmula G4. Para excluir esse valor é necessário modificar a fórmula. Então, vamos lá. Deu um erro aqui. O que aconteceu? Isso faz parte do treinamento. Muito bem. Ele está dando um erro aqui. Vamos ver. Olha, esse erro é desconhecido. A gente vai reformular a fórmula. Igual a, entendi, desculpa. Agora que eu esqueci de colocar a função.
né, pessoal? Então, a função, a média, é isso? Então, vamos lá, igual a média. Isso, faltou eu puxar a função. A média de C4 até F4. Agora ele dá certo. Muito bem, então isso significa que o motorista 1 aqui, o motorista André, do ponto A até o ponto B, do dia 1º a 4 de julho, ele teve uma média de 8,63 horas. Assim como o motorista Silva e o motorista Lucena tiveram as suas médias. Né? Então, coincidentemente, o motorista 1 e o motorista 2 tiveram a média igual. Não tem problema. Aonde eu quero chegar com esse resultado? O gestor, o engenheiro de produção, ele precisa definir uma meta de tempo de viagem. Poxa, André, mas definir uma meta de tempo de viagem? Isso mesmo, tem que definir uma meta de viagem. E você leva em consideração, né, a condição de cada motorista, respeitando suas limitações, né, em um mundo ideal. Só que para isso, você não leva em consideração a sua meta. Se você vai definir uma meta de viagem do ponto A para o ponto B, para cada motorista, você não leva em consideração a média. Você leva em consideração o tempo, o desvio padrão. Ok? Então, o desvio padrão. Desvio padrão. Em horas também. Okay? Então, a fórmula do desvio padrão é igual a desvipad, parênteses, e seleciona os tempos de viagem medidos. Então, perceba, existe um desvio padrão para cada um deles. Ok? Você não precisa trabalhar com essa quantidade de números. Você tem um desvio padrão de cada um. Agora sim, agora você define uma meta de tempo de viagem, né? Um TC. Você pode chamar de TC meta, TC máximo. E é quem? A soma dos dois. Soma da média com o desvio. Você dá um fôlego para ele. Poxa, eu quero definir uma meta subtraindo o desvio padrão. Então tá bom. Então igual a esse menos esse. Okay? Então você tem aqui uma meta de 7,77 horas. Esse primeiro motorista ele atingiu um dia, ele conseguiu ficar abaixo dessa meta. Então o que é recomendável aqui na prática? Deixa um pouquinho para cima. Considera adicionando o desvio padrão. E aí arrasta a célula, levando em consideração também os outros motoristas. Então perceba, olha o segundo motorista, o Silva. Ele teve uma média semelhante ao motorista 1, motorista André, só que teve um desvio padrão menor. Que são as diferenças dentre a média. E olha só, ele teve uma meta, um tempo de viagem menor. Né? Por quê? Porque o desvio padrão ele ajusta, né, os pontos dispersos próximos à média.
Então, esse é o tempo de ciclo, tempo de viagem que o engenheiro de produção, que o gestor da área, ele define, né? Respeitando os limites de cada um, de cada funcionário nesse caso, né? Então, para o André, para o motorista André, a meta de viagem dele é, no máximo, 9,48 horas. Para o motorista Silva, no máximo, 9,1 horas. E para o motorista Lucena, tempo de viagem, no máximo, 9,48. Uma outra situação, problema, que o engenheiro de produção que atua no departamento de logística, que mede produtividade dos veículos, que mede produtividade dos funcionários que trabalham no processo, a oportunidade que ele tem para melhorar a sua gestão é medindo o tempo de viagem dos veículos. E isso vai longe, imaginando que o André, ou melhor, imaginando que o Silva, ele tem um tempo, olha só, muito inferior ao André, tá vendo? Veja, ele tem um tempo médio muito menor. Então isso aqui instiga uma outra análise, né? Qual a razão de ter essa diferença entre o Silva e o André? E aí você tem a oportunidade de abrir precedentes para outras análises. Ok? Então, eu repito novamente. Para a gente estar tratando de gestão de processos, para estar tratando de indicadores, né, a gente precisa de um tempo muito maior. Eu reitero e trago aqui para vocês algumas situações, problemas. Logo, logo o meu curso completo de Excel estará pronto. E aí vocês têm a oportunidade de acompanhar, né, tudo na íntegra. Vamos mais um exemplo prático, aproveitando o tempo que temos. Para você, engenheiro de produção, para você, profissional que trabalha com logística de transporte também e precisa medir a capacidade volumétrica, né, de armazenagem, de cubagem, dimensionamento de veículo, você precisa conhecer, né, o volume do produto que você produz, do produto que você armazena. Eu também vou trazer uma situação muito comum, né, que o engenheiro de produção, dentro desse conceito de logística de transporte, ele atua. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Eu abro aqui a planilha. Muito bem. Então a gente vai pegar um exemplo aqui qualquer, um produto qualquer, tudo bem? Uma geladeira, por exemplo. Parece muito simples, e é bem simples, mas é um controle que o engenheiro de produção que atua nessa área, ele precisa fazer. Então a geladeira. Então, a geladeira, ela tem uma altura, ela tem uma largura e ela tem uma profundidade. Ok? Então um produto qualquer. Um produto qualquer. Outra coisa que ela tem, outra coisa que é necessário é a quantidade de armazenagem. Quantidade. Não esquecendo, né, qual que é a unidade de medida que está sendo trabalhada aqui. Metros. Qual é a quantidade? Nesse caso aqui é em peças. Ok? Qual que é a quantidade? Então, se você precisa armazenar, se você precisa dimensionar um espaço para armazenagem, você precisa conhecer as dimensões dos seus produtos. Muito bem. Então, aqui estamos considerando as medidas em metros, em metro, né?
e a quantidade em peças. Então, pode ser que você precise dimensionar quantidade de armazenagem necessária. Tá legal? Então, por exemplo, uma geladeira. Você tem uma altura lá de 1,857. Uma largura de 0,829. Né? Essas são medidas reais de um tipo de geladeira. Então, e 0,747. Vamos supor que você tem um controle de estoque, tem uma meta de estoque de 100 peças desse tipo de geladeira. Ok? Então, qual que é o volume necessário de espaço? Volume é igual a altura vezes largura vezes profundidade multiplicado pela quantidade necessária. Então, você tem o volume necessário de quase 115 metros cúbicos. Então, metros vezes metros vezes metros, metro cúbico. Então, isso significa que o volume para armazenamento ou armazenagem desse tipo de geladeira a uma quantidade de 100 peças, será necessário um volume de 115 metros cúbicos. Ok? É isso. É uma outra aplicação do Excel que o engenheiro de produção realiza no processo de gestão de armazenagem. Ora, você precisa, por exemplo, contratar um frete para transporte desses volumes. Você aproveita a mesma informação e na mesma planilha e continua no seu processo de orçamento. E assim você pode realizar esse tipo de controle, né, para dimensionamento de galpão, armazém, por aí vai. Então, mais uma aplicação do Excel dentro da engenharia de produção. Vamos para mais um exemplo? Vem comigo. Outra aplicação do Excel para o engenheiro de produção é no controle de eficiência operacional e produtividade. Então, vamos para mais um exemplo prático aqui. Vamos colocar uma nova planilha, deixar as linhas de grade ocultas e, por exemplo, um processo qualquer, independente do processo que seja, tudo bem? Então, tem lá um processo XPTO. Okay? Nesse processo possui alguns equipamentos. Então, primeiro equipamento aqui, né? A máquina A, a máquina B e a máquina C. Bem, então, partindo do ponto que essas máquinas elas têm uma produção planejada, imaginando que seja um processo que envolve produção de produtos líquidos. Né? Então, eu disse a vocês que existe aqui a unidade de medida. Né? Então, produção planejada em litros, por exemplo. A gente ajusta aqui, deixa tudo certinho.
Muito bem. Então, produção planejada. Produção realizada. Produção realizada. Com essas duas informações, é possível identificar a eficiência operacional desse equipamento. Muito bem. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Então, a eficiência operacional. Operacional em porcentagem. Muito bem. Eficiência operacional em porcentagem. Então, vamos supondo que a produção planejada, né? Qual foi a data da produção aqui? Por exemplo, a data de produção do dia 04 de julho de 2020. Essa é a data da produção do processo XPTO. Muito bem. Então, máquina A tinha uma produção planejada de 1.500 litros, a máquina B 5.400 litros e a máquina C 1.600 litros. Ok? Então, essa era a produção planejada. Vou formatar essa célula. Muito bem. E aí, no final do dia 4 de julho, a produção realizada: 1.380, 5.390 e 1.050 litros. Então, essa foi a produção realizada no final do dia 4. Nos resta saber qual foi a eficiência operacional de cada equipamento, com uma fórmula simples. Então, toda fórmula começa com sinal de igual, então output dividido por input. Então, produção realizada dividido pela produção planejada. E aí você tem a eficiência. Nesse caso, 92%. Arrasta a célula e tem aí os resultados. Então, o processo XPTO no dia 4/7 de 2020, as máquinas A, B e C tiveram suas eficiências. Ok? Então, a máquina A teve uma eficiência de 92%, a máquina B 99,81% e a máquina C 65,63%. Né? Não discutiremos sobre metas, se está bom, se está ruim. O mais importante é exercer atenção no que o Excel te possibilita, qual tipo de controle o Excel possibilita que você construa. Ok? A gente pode aproveitar a mesma situação e no mesmo relatório dimensionar a produtividade do equipamento. Então, ou seja, produção é muito diferente do que produtividade. Tá ok? Então, a gente vai para esse exemplo agora. Precisamos de mais algumas informações, inclusive. Então, na máquina A, supondo, quais são as outras informações que são necessárias? Primeira informação aqui. A quantidade de funcionários. Que trabalharam em cada máquina. A unidade de medida é a quantidade aqui de homens. Uma outra informação relevante.
as horas disponíveis. Quais foram as horas disponíveis? Horas disponíveis. Muito bem. O que nos resta é calcular a produtividade. Então, produtividade. Produtividade, né? Peças, nesse caso, litros por homem-hora. Litros por homem-hora. Muito bem. Vamos para o exemplo. Aqui a gente destaca com uma cor diferente. Reitero que formatação, tamanho de letra, cor eu deixo para a criatividade de vocês. E aí a gente dá sequência. Então, imaginando que na máquina A trabalharam 2 funcionários. E que cada funcionário teve 7 horas disponíveis para o trabalho. 7 horas disponíveis. A conta, ela é simples. A produtividade é igual à produção realizada dividido pela quantidade de horas trabalhadas. Produção realizada dividido pela quantidade de horas disponíveis. Como que fica essa continha? É bastante simples. Então tem aqui igual, toda fórmula começa com igual. Produção realizada dividido pela multiplicação dos recursos. Quantidade de homens e quantidade de horas trabalhadas por cada um deles. Percebam o resultado. 98,57. Esse é o resultado essencial para que o engenheiro de produção tome suas decisões, né? Se o resultado foi bom, se o resultado foi ruim. Então, qual é a leitura que é feita com esse resultado aqui? É que cada funcionário dessa máquina, né, teve uma produtividade de 98,57 litros por hora. Não será discutido com relação às metas, mas essa foi a produtividade de cada funcionário que teve a sua atuação nesse equipamento. Então, qual a produtividade na máquina A no dia 4/7? 98,57 horas. Litros por homem-hora. Arrasta a fórmula. Mesma coisa, imaginando que na máquina B foram 3 funcionários e que cada funcionário trabalhou 5 horas. Olha só, olha o resultado. Qual foi a produtividade? A produtividade da máquina B no dia 4/7 foi de 359,33 litros por homem-hora. Assim como na máquina C, 3 funcionários, cada funcionário trabalhando 6 horas e meia. Significa que cada funcionário na máquina C teve uma produtividade de 53,85 litros por hora no dia 4/7. Então, é uma forma totalmente aplicável, é um indicador, inclusive, que o engenheiro de produção controla diariamente no seu processo, no que diz respeito à produtividade operacional. Tudo bem?
Vamos continuar com os mais exemplos. Vem comigo. Mais uma aplicação do Excel para o engenheiro de produção é no controle de processo, a qual em uma situação ele consegue enxergar o plano de produção, o plano realizado, se o gestor define limite superior de controle, se ele define limite inferior de controle, qual que é a média, né? Tudo isso ele pode, todas essas informações ele pode incluir em um único gráfico apenas, para que ele faça suas devidas análises e tome as suas devidas decisões. Vamos para o exemplo. Vamos para a situação problema. Abrimos novamente uma planilha nova. Eu oculto aqui as linhas de grade. Então vamos para uma situação problema qualquer. Pode ser produção, pode ser plano de pintura, pode ser plano de entrega, pode ser plano de armazenagem, não importa. O conceito ele serve para qualquer processo. Vamos para uma situação problema. Então, julho de 2020. Aliás, vamos para aquele primeiro exemplo. A gente pega a mesma base de dados aqui. A gente só muda depois. Muito bem. Isso otimiza o nosso trabalho. Ok? Então, julho de 2020, imaginando aqui uma produção, um plano de produção em quilos. Okay? Então, esse é o plano de produção. É um processo qualquer. Pode ser produção, pode ser entrega, não tem problema. Muito bem. Vamos imaginar que o plano de produção ele é constante, né? Respeitando a capacidade de um equipamento, ele é constante. Então, a gente pega aqui e arrasta até o período de análise. Muito bem. Esse foi o plano de produção do dia 1º ao dia 15 de julho. Pois bem, houve uma produção realizada aqui. Então, plano, produção realizada. Produção realizada. Ok? Então, imaginando aqui alguns valores, né? 290, 1.500, 1.300, 1.360 e aí por diante. Muito bem. Então, ao final do período, teve a produção realizada, né? O gestor ou o engenheiro, ele pode, responsável aqui, pode definir um limite superior de controle. Ele também pode decidir e definir, melhor dizendo, um limite inferior de controle. Bem? Então, por exemplo, se o plano de produção é de 1.500, ele pode definir aqui um limite superior de controle, por exemplo, de 10%, né? 1.350, para todos. Então, 10%. Aliás, para cima, né? Esse aqui é o limite inferior. Então, 1.650 para todos, limite superior, e 1.350 no limite inferior. 10%
10% do plano. Ok? Muito bem. Ele pode definir também, para que apareça no mesmo gráfico, ele pode definir aqui a produção média. Né? Produção média desse período. Produção média. Então, como que calcula a produção média? Igual a média da produção realizada. Okay? Esse valor repete para os outros. Porém, usando um artifício. Se nós arrastarmos aqui, ele vai desrespeitar essa tabela. E o que a gente precisa fazer? Existe um artifício dentro do Excel que você trava os valores, inserindo essa informação aqui do cifrão. Ok? Agora, quando a gente arrasta, ele congela os dados dos dados selecionados. Pois bem, então tem a informação aqui. Né? Então, teoricamente, lá no dia primeiro, o plano de produção foi definido e os limites foram definidos. Ok? Diariamente, o profissional vai alimentando aqui a produção realizada e a sua média, a sua produção média também automaticamente sendo alimentada, né, automaticamente ao longo desse período. Você precisa fazer uma análise. Quais foram os dias que obteve, que atingiram a meta, aquele que superou o limite superior, aquele que ficou abaixo do limite inferior. Se isso for conveniente para o seu processo, você cria um gráfico e mede tudo isso. Vamos ver como é que fica. Então, seleciona, vai lá no layout, inserir gráfico de linha. Ele automaticamente te dá o gráfico aqui. Ó. Então, também a gente pode... não vou levar em consideração formatação, tamanho e cores, porque isso fica para sua criatividade. Mas você consegue enxergar de modo que quais foram os dias que atingiram a meta, quais foram os dias que ficaram acima do limite superior, abaixo do limite inferior. Né? Você pode, por exemplo, ajustar para que o gráfico não fique tão ajustadinho assim, pequenininho. Você define valores mínimos e máximos aqui do seu gráfico, né? Para que ele apareça, para que os gráficos fiquem, as linhas fiquem mais espaçadas. Então você consegue, por exemplo, tem um limite mínimo ali de 850. Você coloca o limite mínimo aqui de 800 e fica com mais clareza, uma maior clareza para a sua análise. E aí alguns pontos, né, importantes. Você tem aqui a produção, você tem o plano de produção, que é o azulzinho ali, ó. O plano de produção, da cor azul. Você tem o plano realizado, que é esse. Então vejam, esse é o papel que o engenheiro de produção vai ter em um segundo momento. Ele vai analisar esse ponto aqui, ó. Puxa vida, essa produção ela ficou acima do limite superior de controle. Essa produção aqui, a produção desses dias, dia 8, 9 e 10, ficaram abaixo do limite inferior. E, repito, essas análises elas são feitas de acordo com a necessidade de cada área, de cada processo. Tudo bem? Então, mais uma aplicação do Excel para o engenheiro de produção. Seja processo de produção, seja processo logístico, ou não importa o processo.
Vamos para mais um exemplo prático? Então vem comigo. Mais um exemplo prático que eu vou mostrar para vocês é o uso do gráfico de Pareto. Uma análise dos principais problemas, fazer uma comparação dos principais problemas, dos maiores problemas até os menores problemas. Então vamos lá. Cria-se uma nova planilha. Vamos dar o nome dela aqui de Pareto. Vamos tirar aqui a de grade. Então, imaginando um departamento de qualidade a qual vai verificar a frequência dos problemas, né? Então vamos supor. Então, em um determinado processo, em um determinado período, foi feita a verificação de ocorrências em um processo de produção, um processo de pintura. Então vamos supor, tiveram aqui alguns motivos, ok? Então, o motivo A, o motivo B, o motivo C, o motivo D, o motivo E, o motivo F, o motivo G e o motivo H. Bem, então, um processo de pintura automotiva. Então, foi identificado algumas não conformidades em um determinado período e foi feita a medida da frequência desses motivos. Okay? Então vamos ver qual foi a frequência. Muito bem. Frequência. Então, em um determinado período, seja um dia, uma semana, um mês, então, o motivo A tiveram 4 ocorrências. O motivo B, 12 ocorrências e assim sucessivamente. Chegou ao final do período, a qualidade identificou que naquele processo, naquela máquina, ocorreram todos esses 8 motivos com suas frequências. Muito bem. Portanto, foi identificado as frequências. A gente precisa montar, evidente, em uma relação de 8 motivos, talvez fique fácil aqui identificar qual foi a maior frequência da menor frequência. Mas imaginem uma condição com vários motivos. Então a gente precisa realizar essa análise e tomar as decisões assertivas, construindo um gráfico de Pareto. Então, processo X, máquina Y, a referência que nós temos é essa aqui. Então, os motivos e a sua frequência. A frequência que também vai aqui uma unidade de medida, que nesse caso aqui é quantidade. Okay? Então, primeiro detalhe, nós precisamos classificar essas ocorrências do maior para o menor. Então, vejam, no menu superior tem dados, esse ícone classificar, você seleciona aquilo que será classificado e se classifica pela coluna de frequência do maior para o menor. Então nós sabemos nesse momento que o motivo G é o motivo com a maior frequência de não conformidades, a maior frequência de desvios. Agora a gente precisa construir o gráfico de Pareto, identificando a representatividade que cada motivo teve em um total de ocorrências. Então, primeiro passo, a gente identifica o total de ocorrências, utilizando a fórmula igual. Lembra que toda fórmula começa pelo sinal de igual, a soma de todas essas ocorrências. Então, o que isso significa? Coincidentemente, aqui tiveram 100 ocorrências nesse período. Ok?
Eu não quero digitar igual, a soma e selecionar. Você não precisa. Se você for nesse recurso aqui, ó, no menu superior, esse recurso do autossoma, ele já faz isso. Você seleciona a célula em questão, clica o autossoma, ele vai identificar os números que estão acima dessa célula e já vai te dar o valor correto. Muito bem. Segundo passo, identificar a porcentagem de cada motivo com relação ao total. Isso é importante. Então, quanto que 31 ocorrências do motivo G representaram no montante de 100? Aqui, para ficar mais fácil, para que a gente tenha um outro resultado, porque ele está muito mais... Como o resultado deu 100 aqui, ele vai dar um resultado muito óbvio. Vamos colocar aqui 35, 21 e 9. Vamos ver aqui. Vamos colocar valores maiores que 100 para facilitar a nossa vida. Aí, agora tá legal. Pronto. Uma ocorrência. Beleza. Então, quanto que 45 ocorrências do motivo G representam no montante de 122 ocorrências? Também na forma é igual a frequência dividido pela quantidade total. Então, qual é a leitura que nós fazemos aqui? Qual é a leitura? A leitura que 37% das ocorrências estão relacionadas ao motivo G. Repito, qual é a porcentagem das 45 ocorrências do motivo G representam no montante? Então, 37%. Posso colocar em porcentagem aqui? Pode. Então, clicando aqui no ícone porcentagem. Ele já vai te dar a porcentagem direto. Ele já faz a multiplicação por 100. Ok? Bom, nós vamos repetir o denominador com esse número. Eu posso arrastar aqui? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele vai tirar a referência do denominador. Para que essa referência não seja tirada, nós congelamos colocando aqui o símbolo de cifrão. Ok? Então agora a gente pode arrastar. Muito bem. Qual leitura que a gente tem nesse momento aqui? Qual é a leitura desse momento? A representatividade de cada motivo no montante total. Então, o motivo C representou ali quase 19% do total das ocorrências. Muito bem. Agora, a gente faz a representatividade acumulada. E aí vai somando a representatividade dos motivos. Então, como que traduz essa minha explicação? Seguinte maneira. Então, o primeiro motivo repete o valor. O segundo motivo soma a representatividade desse motivo mais a anterior, mais acumulada. Então, qual que é a leitura que a gente faz nesse momento aqui? Ó? Que os motivos C e G representaram 56% das ocorrências. A gente arrasta, temos novamente uma leitura. O que esse 72% representa? Representa que o motivo G, o motivo C e o motivo F representam 72% de todas as ocorrências. Evidente que o resultado final aqui tem que dar 100, preterivelmente, e agora a gente consegue construir o gráfico. Por quê? Porque é pelo gráfico que a gente consegue ter uma análise mais clara e mais
e que ajude a gente a tomar decisões mais assertivas. Agora a gente tem competência de construir o gráfico, né, com a base dos motivos, a frequência e a porcentagem acumulada. Então, olha só, motivo, frequência e porcentagem acumulada. Vamos inserir um gráfico. Inicialmente, a gente começa com um gráfico de linha, e esse gráfico ele não está... linha ou coluna, né? Esse gráfico ele não está representando para a gente absolutamente nada. Nesse momento, a gente precisa configurá-lo. Então, olha só. Essa linha azul representa a frequência. Então, a gente troca o tipo de gráfico aqui. A frequência a gente põe coluna. E a porcentagem acumulada coloca o gráfico de linha, mas no eixo secundário. Então, vejam, olha a cara que o gráfico tomou. O gráfico de Pareto está pronto. Então, processo X, análise de ocorrências, né? Processo X, ok? E está aí, já está feito o gráfico. Então, qual que é a leitura que nós temos aqui? A coluna, ela representa a frequência, a quantidade de ocorrências, e a linha representa a porcentagem acumulada. Você pode colocar os valores, né? Então, o motivo G representou aqui, ou melhor, teve 45 ocorrências, o motivo C, 23 ocorrências, e assim sucessivamente. E a porcentagem acumulada, você também pode inserir os dados, né? Então, o motivo G, as 45 ocorrências do motivo G representaram ou representam 37% das ocorrências. E assim sucessivamente. Então, a partir desse dado, o engenheiro de produção, ele toma ciência do problema principal que ele tem que atacar. E aí, ele cria o diagrama de Chikawa, ele cria outras análises, faz uso de outras ferramentas, verifica o dia, verifica o turno, verifica o responsável. E aí, a análise ela toma uma profundidade aí bastante intensa. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso último exemplo prático. Vem comigo. Bom, nesse nosso último exemplo, né, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas você também consegue criar um plano de ação no Excel. Então, vamos lá para o exemplo do plano de ação. Depois da identificação dos problemas, as análises devidas, você cria um plano de ação. Então, a gente pode colocar aqui ação 1, 2, 3, por exemplo. E aí, a gente menciona o 5W2H, né? Então, o que será feito, como será feito, quem é o responsável, onde que essa ação ela será conduzida, a razão, o porquê de executar essa ação, qual é o prazo final para que essa execução, que essa ação seja implantada e quanto que vai custar, né? Quanto custa essa ação para que ela seja implementada. Eu adiciono uma coluna aqui de status, porque no próprio plano de ação você pode, o engenheiro de produção pode fazer acompanhamento. Então você tem aqui as ações, né? E a aplicação do 5W2H. Muito bem. Então, com a formatação, você utiliza da forma que você
bem entender, né? Você utiliza aí a sua criatividade, tá joia? Um detalhe bastante simples, mas que para gestão visual é bastante interessante, é o status. Então, como que está essa ação? Está em andamento? Está em atraso? Está concluído? Como que você pode definir isso? Eu, particularmente, utilizo figuras. Então, o que eu faço? Para cada ação, eu coloco um status aqui. Ó. Então, vem comigo. O que eu mudo aqui? Eu venho, altero a fonte para essa fonte aqui, ó. Essa fonte aqui, ó, Wingdings, que é uma fonte de símbolos. Tá legal? Coloco aqui. E para cada ação eu faço isso, ó. Então, a letra L maiúsculo, ele vai te dar essa carinha, ó. Uma carinha triste. Você muda para vermelho. Isso você vai entender que essa ação ela está em atraso. Se você utilizar o J maiúsculo, ele vai te dar uma carinha feliz. Ok? E você altera para o verde. Agora, se é uma ação que está em andamento, você pode definir esse símbolo, né, na cor amarelinha com a letra K maiúsculo. E aí ele fica amarelinho assim, ó, amarelinho, laranjinha. A forma que você achar que consegue gerenciar e controlar. Isso, para o gerenciamento visual, funciona muito bem, muito bem. Ou você pode escrever, né? Ou você pode colocar só a bolinha mesmo, né? Que aí você usa a letra L minúsculo. Ok? Fica a seu critério. Eu particularmente uso assim. Fica melhor. Ok? São muitas informações e o Excel ele dá essa oportunidade fantástica de usarmos nossa criatividade. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim desse evento. O Excel é uma ferramenta, né, grandiosa, e pena que o tempo é muito curto para que a gente desenvolva outros exemplos práticos. Novamente, eu deixo meus contatos, né? Fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Deixo minha frase final aí. O fracasso é um caminho necessário para que você se corrija e atinja o sucesso com prazer. Tudo bem? Novamente, meus contatos estão disponíveis. Fiquem à vontade. Espero ter contribuído de alguma maneira. Até uma próxima oportunidade. Abraços a todos.